sua circulação sem remédios? Eu vou te ensinar como. Porque se você não fizer o que eu vou te apresentar agora, você vai começar a sofrer seriamente no futuro por causa das suas más escolhas. Mas não existe fórmula mágica. E tudo que eu vou falar aqui já foi comprovado cientificamente. Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e aqui estão algumas dicas práticas e eficazes para melhorar a sua circulação. Conecte-se com o seu corpo. A circulação é essencial para o bem-estar geral. Mas não só isso, é essencial também para a nossa vida. Nós precisamos do sangue circulando direitinho para a gente levar oxigênio, trazer o gás carbônico, levar energia e trazer as excretas das células para todos os nossos órgãos. E é a circulação que faz isso. Então faça exercícios regularmente. Você pode acreditar que somente exercícios intensos vão melhorar a circulação, mas isso não é verdade. Exercícios constantes, exercícios realizados sempre que vão te ajudar. Então uma atividade de 30 minutos diária é muito melhor do que ir na academia 2, 3 vezes na semana e fazer 2, 3 horas. Caminhar, correr, nadar, andar de bicicleta, tanto faz, mas faça alguma coisa que você gosta. Assim é mais fácil você continuar fazendo durante a vida. Se você escolher um exercício, ou te indicar um exercício e você não gosta de fazer, é muito difícil continuar. Isso eu posso falar comigo, o que aconteceu. Por muito tempo eu fazia academia quase que obrigado, né? Eu tinha que me arrastar para ir para a academia, porque não estava lá a minha dopamina, não estava lá o que eu gostava de fazer. Quando eu descobri o exercício que eu gostava, e eu gosto, hoje em dia eu estou jogando bastante tênis de mesa, quando eu descobri isso, ficou muito mais fácil colocar o exercício no meu dia a dia. Até mesmo começar a fazer academia passou a ter um sentido. Então, vou fazer academia agora para melhorar a musculatura, para melhorar a minha capacidade de exercer o exercício que eu gosto. Você sabia que uma simples caminhada pode revolucionar a sua circulação? Veja, existe um teste, o teste da caminhada de 6 minutos. Esse teste é um teste padronizado para avaliar a sua capacidade vascular, mas também quanto que você vai viver daqui para frente. Então, pega uma linha reta e caminha por 6 minutos e veja se você completa esse teste. Normalmente no teste, esse corredor tem 30 metros e é um teste utilizado para avaliar doenças crônicas como DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, capacidade pulmonar. Mas também a gente acaba avaliando a capacidade vascular, principalmente se não houver a claudicação intermitente, que é ter que parar por causa de dor em membros inferiores. Algumas pessoas podem não perceber a importância de hidratação para a circulação sanguínea, mas é fácil explicar. Gente, o sangue é líquido, né? Se a gente ficar desidratado, ele vai ficar mais viscoso, mais espesso, e a gente precisa da água para que a circulação continue funcionando. Beber bastante água durante o dia para manter a circulação funcionante é essencial. Veja, eu tenho a minha garrafa de água aqui do lado, eu espero que todo mundo tenha a sua e carregue por aí. E você não corre o risco de diluir demais o sangue tomando água demais, mas é muito mais fácil sim você estar desidratado e deixando o sangue mais viscoso. Quanto de água você toma por dia? Escreva lá embaixo no comentário que eu quero saber. E se você não sabe, esse é um bom momento para você começar a medir para descobrir se você está bebendo a quantidade certa de água por dia. Muitas pessoas também reclamam da dificuldade na alimentação correta. Por causa de acesso, preço ou até preferência pessoal, acabam escolhendo alimentos que não são benéficos para a circulação. Então é importante comer alimentos ricos em fibra, grãos integrais, frutas, legumes, verduras. Essas são excelentes formas de fibra e não são tão custosas assim. A questão é ir atrás de alguma receita que você goste, alguma receita que se adapte ao seu paladar e não ficar sempre na mesma coisa só, ter uma certa rotatividade, isso também é muito importante. Algumas pessoas também acham difícil limitar a quantidade de café e de álcool que ingerem. Mas, por exemplo, o café, ele é vilão ou ele é aliado da circulação sanguínea? Eu já fiz um vídeo inteiro falando só do café aqui no canal. Mas embora uma quantidade pequena, tanto do café quanto do álcool, possa até ter um efeito benéfico, qualquer coisa em exagero vai piorar. O café, por exemplo, ele vai ter um efeito diurético e o álcool, em pequenas quantidades, pode até ter um efeito vasodilatador, tem
tem um vídeo inteiro falando disso, mas o álcool ele é um tóxico, ele vai causar dano, se ele ajuda um pouquinho no começo na circulação, ele vai causar um dano cerebral, mesmo em pequenas doses. São coisas que não valem a pena. Tem que lidar com essa dependência do café e do álcool, nem que seja necessário ir diminuindo aos poucos, mas não pode exagerar de jeito nenhum. Agora, parar de fumar para aqueles que são viciados no cigarro é considerado uma coisa muito difícil, porque é um vício. Mas o tabagismo é um dos piores fatores para a circulação. Tem que parar. Algumas pessoas acreditam que se estiver fazendo o exercício, está equilibrando o dano trazido pelo cigarro, mas isso não é verdade. Independente da quantidade de exercício que está fazendo, o cigarro está causando danos em todas as células do seu corpo. E hoje em dia existe tratamento medicamentoso, existem várias terapias que ajudam a diminuir essa necessidade trazida pelo vício. Então use a tecnologia, use o conhecimento médico a seu favor. Controle a sua pressão arterial e o colesterol. Isso é muito importante, mas muitas pessoas acreditam que isso só é possível com o medicamento. A questão é, o medicamento ajuda, o medicamento pode ser necessário em alguns casos, mas não é porque você está tomando o medicamento que você pode abrir mão de todos os outros hábitos saudáveis. A alimentação correta e o exercício físico são essenciais nesse quesito. E para aqueles que levam isso muito a sério e fazem direitinho, muitas vezes podem deixar de usar o medicamento porque conseguiu controlar com os hábitos saudáveis. Então não é uma sentença. Quando o médico fala, olha, a partir de agora você vai ter que tomar o medicamento ou para pressão ou para o colesterol, não é para você jogar a toalha e falar, ah, pronto, a doença já veio, então agora mesmo que eu não vou fazer exercício e nem dieta. Não, agora que você tem que pensar, tenho que fazer de qualquer jeito, porque agora que a doença já se instalou, eu tenho que diminuir a velocidade de progressão disso. Um outro problema é o trabalho sedentário. Hoje em dia as pessoas trabalham muito tempo sentado e acham uma dificuldade enorme ter que levantar, se movimentar, elevar as pernas, mas pensa no seguinte, à medida que o ser humano passou a andar de forma ereta, né, então agora a gente tem que lutar contra a força da gravidade. Então se a gente fica parado, sentado muito tempo, ocorre uma estase sanguínea nos membros inferiores. I've had cold feet for 15 years. Bad circulation. Isso vai trazer inchaço para todo mundo. Não precisa ter doença vascular para acabar tendo inchaço porque ficou sentado muito tempo. É só pegar uma viagem prolongada de ônibus, de avião, qualquer um vai ficar com a perna inchada. Então, quando levanta as pernas, coloca a perna para cima, a força da gravidade ajuda a retornar esse sangue e a diminuir esse inchaço, melhorando a circulação. Então, veja que curioso. Tem pessoas que não têm problema na circulação, mas acabam tendo sintomas de doença circulatória por causa da posição, por causa do sedentarismo. Então, às vezes tem todos os sintomas, como se tivesse uma doença venosa avançada e não tem dano na veia. O que acontece é que não está usando a veia. Eu lembro de um paciente meu, já faz bastante tempo, era assim, halterofilista, fazia um monte de exercício, mas fazia somente em alguns momentos do dia e depois trabalhava horas e horas sentado, parado e tinha a perna inchada. Não tinha doença venosa, as veias estavam funcionando adequadamente, tinha musculatura boa porque fazia a musculação, mas depois que fazia a musculação, passava horas parado, então a musculatura ficava paradinha naquele período e aí ficava inchado, não tinha jeito. Por isso, se for necessário, coloca um alarme, coloca um daqueles alarmes de cozinha, sabe aquele tomate, coloca a cada 50 minutos para despertar, você levanta, caminha, se movimenta, isso é bastante importante. Perder peso pode parecer difícil para algumas pessoas, principalmente por causa do ambiente, comportamento e muitas vezes até genético, né? A pessoa está numa família em que todo mundo tem o peso elevado, aí se sente como incapaz de vencer a genética. Mas isso não é verdade, é perfeitamente possível. Hoje em dia, a gente está com a tecnologia à disposição para ajudar, mas o excesso de peso, a obesidade, é fator determinante na piora da circulação. Tá dentro de um peso saudável para conseguir ter a circulação funcionando bem. E não se sinta vítima da genética, vítima do ambiente. I have bad circulation. Você tem que fazer a sua parte para conseguir lutar contra isso. Tem um trabalho muito interessante, recente, que pegou gêmeos, né, e deu a mesma quantidade de caloria
alimentar para os dois gêmeos, mas uma recebia o alimento super industrializado e a outra recebia um alimento super natural. E ficou provado que a que recebia o alimento super industrializado tinha um aumento de peso muito mais significativo do que a outra, com a mesma quantidade de caloria. Então busque uma alimentação equilibrada, uma alimentação regular, uma alimentação que fuja desses alimentos ultraprocessados. Algumas pessoas podem acreditar que o uso de meia compressão é essencial para todo mundo, o custo é elevado, o acesso é difícil e algumas reclamam que elas são feias ou desconfortáveis. Bom, existe meia elástica para todo gosto, para todo tipo. Existem as meias mais econômicas, existem as meias mais caras, com diferença de tecido, diferença de cor, então até para falar de se é feio ou bonito, tem que ver todas as opções disponíveis. Agora, quando eu estou falando para todo mundo, né, a meia elástica ela pode ser útil para aqueles momentos em que você vai ter que ficar imobilizado por um tempo prolongado, por exemplo, numa viagem, né? Uma meia elástica pode ajudar quase que todo mundo, desde que não tenha uma doença arterial associada. Mas na maior parte das vezes, o uso da meia elástica ele só vai ser benéfico mesmo quando indicado pelo cirurgião vascular. Aquelas pessoas que têm uma insuficiência venosa, aí sim pode fazer um bom uso da elastocompressão. O estresse crônico ele pode contribuir também para a piora da circulação de várias formas. Então o estresse ele pode aumentar a inflamação, ele também aumenta a pressão arterial, que por consequência danifica a circulação também. Muitas pessoas podem encontrar uma certa dificuldade para encontrar um tempo para lidar com isso, mas até o fato de encontrar o tempo é o processo de conhecimento que vai ajudar a diminuir o próprio estresse. Então pratique técnicas de meditação, de relaxamento, de exercícios de respiração profunda, inspiração prolongada, expiração. Tudo isso ajuda no controle do estresse. Dito tudo isso, vamos fazer um pacto com a gente. Qual que vai ser o seu próximo passo? O que você vai mudar na sua vida para melhorar a sua circulação nos próximos 10 anos? Escreva lá embaixo que eu quero saber. E aproveite e leia e comente o comentário das outras pessoas, porque eu quero saber quem tem razão, qual que é a prioridade máxima para você, o que está errado na sua vida e que você coloca como o ponto número 1 que precisa ser mudado. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho e para receber todas as nossas notificações e fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.